A fome não existe, cara. O que existe é a ausência da solidariedade, né? Porque terra tem, alimento tem. Como é que a gente pode, nos tempos de hoje, a gente ver pessoas sem ter o que comer? Como assim? E achar Como normal, assim? né? E achar normal, né? Vamos ver. Eu acho que algumas sementinhas estão sendo plantadas aí. Vamos ver. E que legal que você plantou as suas sementes já um pouquinho antes. Trabalho que você... Todo mundo sempre plantando semente, a gente vai cultivando ao longo da vida. A gente já chegamos a 1h03. Eu não sei se você pode ficar mais um pouquinho, como é que você está de tempo aí? Pode. Eu só queria para a gente chegar nessa parte final aqui, falar justamente sobre esse outro momento do mundo, né? A gente está falando das nossas aprendizados pessoais, apesar de não conseguir dissociar uma coisa de outra, tá tudo ligado. Mas essas percepções que você comenta aqui, como a gente pode achar normal. Eu me lembro a última vez que eu fui a São Paulo, já faz algum tempo, eu tomei um susto, Patrick. Eu estava andando na Paulista, eu fiquei ali perto da Paulista, e da quantidade de miséria que eu não me lembro com tanta frequência ali, quanto eu trabalhei na Paulista, morei lá. Eu me lembro, eu fui caminhar umas 6 e pouco da manhã, num dia de semana, e eu vi uma família mesmo, assim, era um pai e algumas crianças dormindo no chão, em cima do papelão, e as pessoas passam sem olhar. O que mais me incomoda, né, é não perceber, porque eu sei, todo mundo tem suas dificuldades, é difícil mesmo ajudar, as pessoas se sentem impotentes, mas as pessoas perdem a sensibilidade de entender que ali é um ser humano, né, são pessoas que estão deitadas no chão. A gente vive tão distraído e tão apressado, que talvez agora a gente tenha uma oportunidade de enxergar isso. Mas, Patrick, a gente sabe que o mundo vai sofrer uma recessão enorme, tudo vai trabalhar para que o sistema recupere da mesma maneira e com a mesma, até com um pouco mais até de crueldade, de velocidade. As pessoas vão ter que consumir a qualquer custo para retomar e criar aquelas bolhas que a gente vai criando ao longo do tempo. Essa percepção de lidar com a vida de uma maneira mais solidária, mais humana, ainda que agora seja o momento para a gente refletir sobre isso, eu imagino que daqui para frente isso lentamente vai se dissolvendo, até pela propaganda de um sistema que vai precisar se recuperar com toda a sua voracidade, como foi até agora. Individualmente, para quem está acompanhando a nossa live aqui, e sente que é necessário, a partir de agora, diante de tudo que está vendo, se recolocar. Não necessariamente saindo do trabalho, parando, mas com um outro olhar. Como é que a gente pode fazer isso, na sua opinião? Como é que a gente pode não perder, né, a contundência desse momento, a percepção desse momento, e com ele a necessidade da gente se reorientar como cidadãos, como seres humanos? Eu acho que aprendendo com o próprio vírus, né? Eu acho que nesse caso a doença pode ser a cura. Em que sentido? Como a gente pode ser reorganizada, pelo menos tentar se reorganizar? Exatamente, em algum momento eu disse aqui da nossa conversa, de entender que a gente está conectado, cara. Que a gente depende do outro, que a gente está junto, né? De alguma maneira. Você citou a Paulista. Bom, 24 anos trabalhando ali, eu conheço bem a Paulista, né? E ainda mais de uns anos para cá, que eu vou a pé toda hora, né? Então eu estou sempre ali, né? Conheço a Paulista na palma da minha mão. E hoje, em função do distanciamento, se você passar por ali, não sei quando que você esteve aqui, que você falou? Ano passado. Ano passado, tá. Você pegou ainda a Paulista. Mas se você passar hoje lá, Flávio, você vai ficar mais chocado ainda, porque você, com as pessoas saindo, que é aquela rotina agitada da Paulista, o que ficou totalmente exposto? Os moradores de rua. Então eles estão ali, então está mais exposto. Então quem vem ali da noite para o dia fala, nossa, a crise trouxe muita gente para as ruas. Talvez um outro tenha vindo mesmo. Mas não, eu sou pós-graduado de Paulista, eles sempre tiveram lá. É que a gente não via. A gente não via porque a gente estava sempre muito apressado. Então, você no celular, você não olha para o lado. A gente não olhava. Mas eles sempre tiveram ali, na sua musiquinha, no artesanato, na sobra do restaurante, ô doutor, me dá um negocinho aqui. Eles sempre tiveram ali, né? Então, só que a gente não via, agora a gente está vendo. Né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente. Então, eu acho que assim, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente entender
olhar para isso tudo que está acontecendo, no caso, o vírus, de uma maneira geral, e os efeitos do que ele vem nos trazendo, é de entender que está todo mundo junto, cara. Você está dizendo que talvez, eu não sei, eu fico um pouco na dúvida, Flávio, se a gente... Eu acho que você tem razão quando você diz que o mundo vai tentar se reorganizar nesse modelo econômico, né? Que é aquilo, ainda mais vem aí uma grave crise, precisamos recuperar a qualquer momento o emprego, né? Então, o emprego, o lucro, enfim. O sistema vai voltar a operar como antes? Dúvida. Não tenho dúvida, na verdade, que sim, que eu acho que vai ter uma busca, uma tentativa. Mas será que vai ser suficiente? Será que a gente vai estar disposto a esse mesmo modelo? Tenho dúvida. Eu acredito muito, uma coisa que eu acho que eu queria falar aqui, acho que ainda dá tempo, eu acredito um pouco nessa geração que está vindo, Flávio. Eu acho que eles têm algumas coisas muito... Claro, tem muita ansiedade, tem muitos problemas também, mas, assim, tem um olhar mais coletivo, mais de compartilhamento, de menos busca por lucro, assim, sabe, menos acumular. Eu tenho ouvido muita gente no podcast, nomes importantes, que uma frase que sempre alguém solta: vamos ter que repensar o que é necessário, o que é supérfluo, sabe? Acho que esse é um fio condutor. Grandes nomes falaram isso nessas entrevistas que eu fiz. E acho que essa geração, ela já tem um outro olhar, não que ela não possa estar bem, não que ela não possa buscar o dinheiro como algo, mas um dinheiro mais para ser e não para ter o tempo inteiro, né? Então, eu quero acreditar um pouco nessa turma que está vindo, com esse novo olhar, com essa nova busca de um certo compartilhamento maior, um olhar mais humano, algumas empresas novas nascendo dentro dessa economia mais compartilhada. Então, eu acho que vai ser um choque aí, cara. Como eu prefiro não ter certeza, eu acho que você está certo ao dizer que acho que vai vir, com certeza, essa busca de, precisamos retomar, tá? Essa crise danada. Mas essa parada, dentro daquilo que a gente conversou, da minha primeiro, da sua também, de alguma maneira, será que essa pausa vai fazer a gente voltar de outra maneira, com um olhar diferente? Deixo aqui uma pergunta, né? Será que a gente... Eu acho que o sistema ele vai tentar. Vai querer, os operadores do sistema, sim. E obviamente aqui não é nenhuma teoria conspiratória, uma família, eu não estou falando disso. É de como o sistema opera. E tem operado durante tanto tempo. É a tendência natural que ele tente retomar da mesma velocidade. Eu me lembro da crise de 2009, na crise da Bolsa de Nova York, que obviamente foi muito menor do que essa que a gente está vivendo, e eu me lembro muito claramente do apelo do presidente na época, que era o Lula na televisão, dizendo: compre, 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 compre. Essa coisa do compre, 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 atrelado ao entendimento que a gente tem do que é o consumismo, né, sem dúvida alguma vai ser o combustível ou a força motriz desse trem que parou inesperadamente, abruptamente, e que vai tentar retomar sua velocidade. Agora, ainda que a gente tenha alguma dose de ceticismo em relação aos sistemas, e é natural que seja assim, mas isso não me impede. Você falou que é um cético esperançoso, e eu compartilho contigo, porque a esperança é de que, individualmente, a gente entenda que o que me desatrela desses vagões é justamente o meu olhar questionador em relação ao que eu preciso. O que é importante para mim, eu ouvi numa entrevista tua você falando sobre ter vendido o teu carro, ter ido a pé. São pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que representam muito. E uma vez que a gente faça, Patrick, eu acho que você é um bom exemplo disso, é muito difícil voltar ao que éramos antes. Hoje você sabe que você não precisa, por exemplo, do carro. Claro, tem gente que precisa, isso não quer dizer que todo mundo tem que vender o carro. Eu também já fiz isso em determinada fase da minha vida. Vou vender o carro, vou morar num lugar mais barato, vou fazer tudo a pé. Eu também gosto muito de andar. Hoje eu ando de moto quando eu preciso ir, tá? Eu gosto de moto, é uma coisa mais barata, mais simples, mais fácil, mais prazerosa. Mas eu ando muito a pé também. Eu acho muito legal isso, essa relação que você tem com a caminhada, enfim. Você vai se desatrelando aos poucos. E não existe uma medida para isso, né? Eu posso ter isso e não posso ter aquilo. Isso é cada um que vai chegar à sua própria conclusão. Mas isso me traz liberdade, né? E no fim das contas, isso é inegociável. Quanto mais eu me desatrelo do sistemão, e não por uma questão moral, mas por uma questão pura de liberdade, de autodeterminação, de independência, mais voos eu vou querer
fazer e menos gaiolas eu vou